o livro. Tá bom. E manda o endereço Beleza. também de onde comprar. Isso, Eu porque esqueci. senão a gente não lembra o nome. Não, tranquilo, sem problemas. Começando a gravação, o pessoal que vai assistir gravada, eu estava falando, apresentando aqui um dos livros, livros inclusive que eu uso para conhecimento, para montar esses encontros. Eu vou colocar depois no WhatsApp sobre esse livro. É um livro sobre introdução à Bíblia e Pentateuco, porque esse é o tema que a gente vai começar hoje. Na verdade, a gente vai iniciar uma jornada agora sobre o tripé que sustenta a nossa fé católica. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Normalmente a gente só conhece o primeiro, como Bíblia, nem como Sagrada Escritura, conhece como Bíblia. Sagrada Tradição um pouco, Sagrado Magistério menos ainda, mas esses três itens são esse tripé que sustenta a nossa fé, são o tripé que engloba toda a revelação divina. Então tudo que a gente sabe como verdade, que Deus transmitiu para nós, desde o nada até o sempre, a gente encontra nesses três itens, nesses três pontos aqui, que é a Escritura, Tradição e Magistério. A gente vai começar com a Escritura, que é o mais conhecido de todos, e ele também acaba sendo a base para o que a gente vai falar daqui para frente. Bom, normalmente, então, a Escritura é a mais conhecida, mas a Bíblia é um negócio que parece simples, mas ele é muito mais complexo do que se imagina, e o que é para ser um instrumento da nossa salvação, um instrumento do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, pode ter efeito contrário, se a gente não souber como ler, como manusear, como interpretar, e isso não é muito simples. Por isso que a gente vai começar traçando de como é que ela foi feita, porque entender como ela foi feita vai nos ajudar a entender como usá-la lá na frente. E aí pode parecer até meio pedante, tanto para vocês aqui, quanto para quem vai assistir depois, falando, nossa, mas você está querendo me ensinar a ler a Bíblia? Olha, eu não tenho essa pretensão de ensinar ninguém a nada e muito menos a ler a Bíblia, mas eu vou dizer que é a origem da gente criar esses encontros, que depois que eu comecei a entender como ela funciona de fato e como de fato a gente tem que olhar para a Sagrada Escritura, eu passei a ter um olhar completamente diferente. Ela começou a fazer muito mais sentido para mim, inclusive do ponto de vista de um instrumento para meditação e oração, que pelo menos para mim não fazia muito sentido antigamente. E o que eu quero dizer com que, se não for usado da forma certa, pode ter o efeito contrário? Eu vou ver se eu consigo no próximo encontro trazer um videozinho, ou eu coloco no grupo para as pessoas assistirem, que é um videozinho, ele é até cômico, mas ele explica bastante, que é o do pastor adúltero. Assistam depois, é a história do pastor que usou a Bíblia para justificar de ter mais de uma esposa. Oi, tia, pode falar. Ativa o seu áudio. Você levantou a mão, mas não liberou o microfone. Agora sim. Ler a Bíblia bem certinho é extremamente difícil, né? Porque o gostoso é ler a Bíblia igual você faz compra no supermercado. Você só pega a parte que você quer, que é boa, que vai te favorecer, e o resto você deixa lá na prateleira. A gente sai escolhendo, né? O que interessa, Faz, né? Exatamente. Você E daí, abre e fala assim, eu quero ver o que vai falar para mim hoje. E Abre e mais que fecha. isso, ela é legal, olhando por esse outro ponto de vista. Se eu for ler, sei lá, o livro dos Reis, que conta a história de como o povo de Deus passou a ter os seus reis. Como tem uma pegada histórica, é até interessante. Mas se for ler o livro de Jó, por exemplo, ninguém entende nada. Se você não souber como manuseá-lo, para que ele serve. Porque é um livro muito difícil. Não vou nem falar do Apocalipse. Aliás, lá na frente, nós vamos fazer um só sobre Apocalipse. Eu fiz alguns cursos sobre como ler o Apocalipse, e o Apocalipse é um mito. As pessoas acham que é uma coisa e não tem nada a ver. As pessoas usam, inclusive, a palavra Apocalipse de modo errado. Todo mundo usa o Apocalipse como sinônimo de fim do mundo. Quando o Apocalipse vier. Ou, essa Já veio. pandemia
Já, já Daí tá para aí. frente, daí para frente. O É. negócio é muito mais complexo e não é essa a pegada. E aí a gente vê, por exemplo, não sei se vocês viram essa semana passada, eu nem deveria citar essa pessoa num encontro desse, mas enfim. A Xuxa falando que a Bíblia tinha que ser alterada. Não, gente, a gente tem que alterar a Bíblia. Tem que mudar a Bíblia. Em que pese do personagem pouco, como é que eu posso dizer, pouco republicano sobre o qual nós estamos falando, né? Já fui fã, mas depois quando você fica mais velho, quando você deixa de ser criança e entende, você vê aonde é que a gente estava. Mas também ninguém tinha essa noção, mas história para outra conversa. Mas como é que alguém vem em público e fala que a Bíblia tem que ser mudada? Essa pessoa não tem a menor noção de como a Bíblia foi feita e para que serve a Bíblia. E é um problema, porque é um formador de opinião, seja de que forma. Ou então o outro, que é pior ainda, que é o tal do Fábio Porchat, que disse que a Bíblia não serve para nada, porque quando você lê a Bíblia, você fica mais ateu. Pior ainda. Então, assim, e aí a gente acontece como essa história do pastor que interpretou do jeito que quis para justificar o fato dele ter mais de uma esposa e poder pegar a mulher do vizinho. Vou mandar o vídeo, vocês vão ver. Para a gente entender, então, o que é a Bíblia, como lê-la, como manuseá-la, a gente primeiro precisa mergulhar em como ela foi feita. Porque ela não caiu do céu assim. A gente não para pensar, né? Ela não caiu assim, encadernada, bonitinha, com zíper, como a Bíblia da Ave Maria é. Não foi assim que a Bíblia foi feita, como ela caiu do céu. Na verdade, a própria expressão Bíblia, ela mostra um pouco do que ela é de fato. Bíblia é uma palavra em grego, no plural, que significa Coleção de livro livros. ou rolo de papiro, Coleção coleção de de livros. livros. Exato. A palavra no singular é biblion. Por isso que vem a palavra biblioteca. Então, na verdade, é uma coleção de livros. Se a gente olhar na Bíblia original em grego, a gente vai ver a expressão biblion várias vezes dita lá quando se referia a livros, por exemplo. Então, basicamente, trata-se de uma coleção de livros, de um conjunto de livros que, evidentemente, foram escritos separados, né? Sem uma relação direta entre um e outro. E foram escritos num intervalo de mais ou menos, dá uma discussãozinha aí de 100 anos para mais, para menos, mais ou menos 1.200, 1.300 anos, um arco de tempo de 1.200, 1.300 anos, onde acredita-se que o primeiro livro tenha sido escrito por volta do ano de 1.200 antes de Cristo e o último no ano pertinho do ano 100 depois de Cristo. Esse primeiro livro, acredita-se, existe um estudo exegético teológico que aponta que provavelmente o primeiro livro da Bíblia a ter sido escrito, alguém catou papel e caneta, não, porque não era assim naquela época, mas catou para escrever, foi o livro de Juízes. Esse teria sido o primeiro livro. Existe uma análise exegética que aponta para esse caminho. E o último livro a ser escrito, coincidentemente, é o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Ele foi escrito por São João Evangelista, quando ele já estava retirado na Grécia, na ilha de Patmos, lá por volta do ano 90 e para lá, quase ano 100, ele escreveu esse último livro. Como é que começou esse negócio, então? Vamos voltar lá no início, na primeira parte da história do povo hebreu, quando o povo hebreu chega em Canaã, na Terra Prometida, final do livro do Êxodo, início do livro de Josué. Isso aí nós estamos falando do século 13 a.C., mais ou menos. Aquela região, quando a gente lê, eu lembro quando eu era criança e eu ouvia essas histórias quando estudava na escola adventista, eu imaginava que o povo estava chegando num deserto onde não tinha absolutamente nada, né? Que a Terra Prometida era um lugar que não tinha absolutamente ninguém. E não é essa a verdade, era um lugar que já era habitado. Óbvio que naquela época não são cidades uma atrás da outra como é hoje, mas existiam povos naquela região. E era uma região que já tinha relativamente falando, baseado na época, né, um desenvolvimento literário. Essa região já utilizava o alfabeto fenício.
E foi exatamente a partir do alfabeto fenício que se originou o hebraico. O hebraico é um alfabeto que tem a origem no alfabeto fenício. Só que naquela época, nós estamos falando 1200, 1300 a.C., o conhecimento era passado oralmente. Sobretudo as histórias, os mais velhos contavam as histórias para os mais novos, que não viveram, por exemplo, a escravidão no Egito, etc. e tal. Isso tudo era por via oral. Isso acontecia normalmente nessas reuniões, eles se reuniam nos santuários e ali esses ensinamentos eram passados, essas histórias eram contadas até mais ou menos ali por volta do ano de 1200. Dali em diante, o povo começou também a registrar por escrito, provavelmente por influência fenícia, as histórias, os conhecimentos, mas principalmente as leis e os códigos morais. Nós vamos pensar que lá por volta de 1200, 1300, nós estamos falando da época de Moisés. Então ainda é um pouquinho antes da chegada, da entrada propriamente na Terra Prometida, porque Moisés não entra, é Josué que leva o povo. Josué era o braço direito de Moisés ali na reta final. Então, por isso que acredita-se que pode ter sido Moisés o primeiro a iniciar as escritas, não como livros, mas catalogando as leis e os códigos morais daquele povo. Os 10 mandamentos vêm depois e resume, mas as leis judaicas compreendiam 600 regras diferentes que aquele povo tinha que seguir e cumprir. Então, qual era a forma de guardar isso para a posteridade? Registrar. Então, nessa época de Moisés, isso começou a ser registrado. Mas nota o seguinte, nós estamos falando de escritos, primeiros escritos separados. Ninguém ali estava com intenção de constituir uma Bíblia, de escrever uma Bíblia. Era catalogar códigos, catalogar leis e catalogar ensinamentos. E também não era assim que qualquer pessoa que tivesse vontade podia sair escrevendo. Escrever naquela época era muito complexo. Você escrevia em papiros, em madeira ou em pergaminhos, que eram as peles de carneiro, onde se escreviam, até porque durava mais, inclusive, aguentava mais tempo. E é por isso que não existia livro desse jeito, eram rolos. Então, a melhor forma de conservar essas peles onde os textos eram escritos era enrolá-las para que você pudesse depois abrir e ler. Então, por isso que eram só rolos onde essas histórias começaram a ser armazenadas. Mesmo a própria tinta para poder escrever ali, não era fácil o equipamento, muito menos o conhecimento para que eles pudessem escrever essas histórias. Ao longo do tempo, esses escritos, muito sábios, muito importantes, começaram a ser cada vez mais frequentes e passou a ser usado também como objeto para ensinar o povo sobre a presença de Deus na história daquele povo e ser catalogado de forma cada vez mais frequente. Por volta dos anos 970, 930, aí, no reinado de Salomão, na época do rei Salomão, isso começou, essas histórias e esses ensinamentos começaram a ser catalogados de uma forma um pouco mais organizada. Não esses escritos esparsos, como a gente falou agora, desde a época de Moisés. Já existia uma forma um pouco mais inteligente. E esses escritos seguiam 4 tradições distintas. Estamos falando de 1000 a.C. A tradição javista. Por que javista? Porque era a tradição de escritos das tribos do sul. Lembra que nós falamos há uns 2, 3 encontros da história, passei rapidinho da história do povo de Deus e falei da questão das 12 tribos que se dividiram? 10 tribos foram para o norte, 2 tribos foram para o sul, as tribos de cima do norte eram de um rei e as tribos de baixo eram de 2 reis, foi outro rei, por isso exatamente que houve essa divisão. As tribos do sul tinham como tradição chamar Deus de Javé, por isso tradição javista. As tribos do norte não usavam a palavra Javé para falar o nome de Deus, eles usavam a palavra Eloi, ou um hebraico mais parecido, Elohim.
Então, essa era a tradição eloísta. Isso das tribos do norte. Então, existia essa separação. Só que a região da Samaria, a região do norte, foi invadida pelos assírios, né? E aí, muitos dos sacerdotes que moravam no norte fugiram para o sul depois da invasão dos assírios. E levaram esses escritos para o sul. E aí, o que foi feito nesse momento? Houve uma compilação e transformou-se num escrito só. Então, a tradição javista e eloísta virou uma coisa só. E aí, depois, encontraram uma terceira, que é a tradição deuteronômica. Basicamente, o livro do Deuteronômio. Ele foi encontrado, por acaso, no ano de 622 antes de Cristo, pronto. Ninguém sabe exatamente como foi escrito, quem escreveu, por que escreveu, mas ele foi encontrado por pedreiros no ano de 622, mas foi incorporado às tradições daquele povo hebreu daquela época. E aí, por fim, a tradição sacerdotal, que eram as catequeses antigas de Israel. Isso nós estamos falando já de século 6 a.C. Então, a soma dessas 4 tradições, os livros das tribos do norte, que eram os eloístas, das tribos do sul, que eram os javistas, o livro do Deuteronômio que foi encontrado, e mais esses ensinamentos catequéticos dos sacerdotes da época, eles foram juntados. Quando eles foram juntados, eles ganharam um nome de Torá. Torá, que significa em hebraico lei. A Torá, que a gente ouve os judeus falarem, ou lei, nada mais é do que os 5 primeiros livros da Bíblia, ou o Pentateuco. Então é assim que o Pentateuco se forma. Esses livros, esses escritos catalogados nas tribos do sul, nas tribos do norte, o Deuteronômio que foi encontrado e mais essas catequeses que se juntaram e formaram uma primeira mini enciclopédia, vamos chamar assim, e era a Torá. Mas eram só escritos, livros separados. Tanto que se a gente olhar muitos e muitos discursos de Jesus falando para os apóstolos, por exemplo, Jesus não fala a Bíblia ou o livro. Ele sempre fala as escrituras, porque eram escritos mais ou menos catalogados, mas nem tanto assim, rolos, papiros e etc. E aqui tem um esclarecimento importante. Muitas vezes as pessoas confundem e acham que Torá é a Bíblia judaica. Não é. Torá são só os 5 primeiros livros, os livros da lei, o Pentateuco. A Bíblia judaica ela ainda é composta por outros 2 grupos de livros, que é o Nevim, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. Então, a Torá, o Nevim e o Ketuvim, esses 3 grupos formam a Bíblia judaica. Por isso que é também chamado de Tanakh. T-N-K. O Ketuvim é com K. Então é a Tanakh. Aí sim nós estamos falando da Bíblia judaica. E detalhe, ainda existia lá no povo antigo divergências dentro de povos judaicos que não seguiam todos esses livros. Os saduceus, por exemplo, a gente já ouviu nos evangelhos, nos livros, saduceus. Os saduceus eram judeus, eram hebreus, mas eles eram vamos chamar assim, uma denominação diferente, como se fossem os gaúchos, sabe? É brasileiro, mas é um pouquinho diferente e pensa um pouquinho diferente. Entendeu? Nada contra os gaúchos, ao contrário. Mas os saduceus, por exemplo, eles acreditavam que os únicos livros inspirados por Deus eram os 5 primeiros. Era a Torá. Eles já não consideravam nem o Nevim e nem o Ketuvim. Tá? Pois bem, então nós já temos o Antigo Testamento, certo? Errado. Quem veio a ajudar que isso acontecesse não foi nem judeu, nem cristão, porque não existia cristão ainda nessa época, mas foi um pagão de 4 costados. Isso se dá por volta do século 3 a.C., ainda, quando um dos sucessores de Alexandre o Grande, governador do Egito, Ptolomeu II, ele que foi o responsável pela construção da Biblioteca de Alexandria.
A Biblioteca de Alexandria era considerada a maior biblioteca do mundo. Ninguém tem comprovações, mas estudos arqueológicos mostram que estima-se que essa biblioteca poderia ter tido, ela pegou fogo, ela foi destruída, enfim, mas mais de 400 mil volumes nessa biblioteca. Era um negócio gigantesco. O Ptolomeu, e como todo governador egípcio, tinha mania de grandeza, não é à toa que construiu essa biblioteca que tinha 400 mil volumes, ele decidiu que queria que esta biblioteca, que ficava em Alexandria, tivesse uma cópia de todos os livros do mundo. Só isso. Ele não queria nada muito difícil, não. Mas ele tinha condições, tinha dinheiro, tinha domínio, e eles foram atrás para conseguir ter todos os livros do mundo. E foram coletando ao longo do tempo. E chegaram um determinado momento que faltava algumas obras importantes ainda para dizer que essa biblioteca tinha todos os livros do mundo. Uma dessas obras era o que eles chamavam de Livro das Leis Judaicas, ou Livro Sagrado dos Judeus. Esses livros que nós falamos há pouco, que foram sendo construídos ao longo do tempo. Ele não só queria uma cópia, como ele queria também fazer uma versão em grego, porque esses livros eram em hebraico. Então ele envia lá o bibliotecário, lá, um responsável do governo lá pela biblioteca, até Israel, para que ele conseguisse uma cópia desses escritos. Esse enviado dele não só conseguiu uma cópia desses escritos, como trouxe consigo para Alexandria 72 anciãos que iam fazer a tradução desses livros para o grego. Estamos falando de século 3 a.C., 200 e alguma coisa. E esses rolos todos, esses papiros todos foram levados para Alexandria. Ao todos eram 39 livros escritos em hebraico e outros 7 livros escritos em grego, totalizando 46. Guardem essa história porque ela vai ser importante lá na frente para a gente entender muita coisa. Beleza. Os anciãos foram para Alexandria e eles se isolaram num lugar que era a ilha de Faros, nessa ilha que depois futuramente foi construído o Farol de Alexandria, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, e eles começaram a fazer a tradução. Só que eles fizeram a tradução isoladamente. Cada um catou e começou a traduzir. E eles traduziram por si, sem um olhar a tradução do outro, e depois a tradição conta que eles compararam as traduções e viram que as 72 traduções de cada um deles eram exatamente iguais. E que isso comprovaria a orientação divina naquela tradução. A tradição conta isso. A gente não é obrigado a acreditar que isso aconteceu exatamente nesse sentido. Ao contrário desses outros fatos que eu disse até agora, que são historicamente comprovados, esse não é historicamente comprovado, mas disse que foi desse jeito que foi feito. Essa tradução para o grego desse livro sagrado judaico, ela ganhou um nome baseado nos 72 anciãos que fizeram a tradução. Ela ganhou o nome de Septuaginta. Septuaginta, exatamente de septo, de 70. Ou então, versão dos 70, exatamente por causa do número de anciãos. A Septuaginta é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica. Mais antiga que a própria Bíblia hebraica, propriamente dita, porque o cânon da Bíblia hebraica só foi definido posteriormente. Aqui um parênteses. O que significa cânon? Cânon é também uma palavra grega que significa lista. Então, quando a gente fala do cânon de alguma coisa, é a lista que compõe. O cânon da Bíblia é a lista dos livros que compõem a Bíblia. Tá? O cânon da Bíblia hebraica não estava definido. Então, essa é a tradução mais antiga. De novo, nós estamos falando de 200 e tanto antes de Cristo. Tá? Então, não é a Bíblia ainda, ou nada... Oi, tia? Solta o seu microfone, libera o microfone. O cânon é como se fosse uma regra. Mais ou menos isso.
Mais ou menos isso. É a regra que, ou a A lista, regra, a regra ou a lista que porque define a como é que vai ser. porque a gente tem o cânon literário também. Você disse um livro é literário ou não, dependendo da reunião do cânon. E é isso aí. Por isso que a gente tem o código canônico. Então, é a lista Isso, das regras é também. regra do Então, aqui em certo. 200 e tanto antes de Cristo, o cânon da Bíblia judaica ainda não tinha sido definido, mas essa tradução foi feita, tá? Não é a Bíblia ainda, tá? Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho, vamos para o Novo Testamento e a gente vai voltar já já. Assim como nós falamos que foi escrito entre o primeiro livro em 1200, o primeiro livro, qual que é o primeiro livro do Novo Testamento? Evangelho de São Mateus. E qual o primeiro livro do Novo Testamento a ter sido escrito? Não é o Evangelho de São Mateus. O primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito é a Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que foi escrito ali por volta de 52, 53 depois de Cristo. Isso foi escrito na segunda viagem de São Paulo, na segunda viagem missionária. Ele vai a Tessalônica, e aí depois de Tessalônica ele passa para mais algumas cidades e vai a Corinto. E aí, em Corinto, ele escreve a carta aos Tessalonicenses. Isso tem como se comprovar exegeticamente falando. Outro parênteses. O que é exegese? Exegese é o estudo profundo, histórico, arqueológico e linguístico da Bíblia. Os exegetas são aqueles que estudam profundamente os textos, as histórias, a partir dos relatos históricos, dos fatos, dos documentos, etc. E tal. A exegese é a disciplina que estuda isso. É um negócio muito legal que um dia eu quero ir mais a fundo, porque assim, é você pegar um texto e entender todo o conceito histórico que tem de volta e se aprofundar até nas provas históricas que embasam esse texto. Mas, enfim, o estudo exegético feito mostra, sem dúvida, que o primeiro livro do Novo Testamento é a Carta aos Tessalonicenses, escrito em Corinto. E o último, como a gente falou... A exegese também envolve assim a inferência, não envolve? Uma inferência. Você faz um estudo e você deduz, através do teu estudo, você consegue, não precisa ter uma resposta explícita, mas você pode conseguir uma resposta implícita a partir daquele de estudo que indícios. você fez. Isso. Isso, Sem tem a dúvida. ver com a exegese. Exatamente, é Uhum. exatamente isso. É exatamente. Até porque nem tudo você consegue provas cabais, mas você Provas concretas, né? Isso. Mas você Na verdade, junta... é concreta, mas assim, é por dedução. Não, você tem a resposta ali, mas não tem a resposta nua e crua, vamos dizer assim. Você quer ver uma Uhum. coisa? A gente vai brincar de exegese quando a gente for falar de Mariologia, vamos estudar Uhum. Nossa Senhora mais profundamente, e formos Uhum. combater uma heresia que é falar que Jesus Cristo tinha irmãos. E aí a gente vai fazer um estudo exegético dos evangelhos para Tá. provar que isso é uma heresia. Não tem Uhum. escrito em lugar nenhum claramente, Jesus não tinha irmãos. Mas você começa a pegar os textos e cruzar Isso. as informações. Aí você monta o quebra-cabeça e chega à conclusão. Você chega à conclusão. Você não tem a resposta ali, mas você chega à conclusão pela montagem, que é exatamente que primo em grego significava irmão, ou irmão significava primo, uma coisa Parente, assim. na verdade. Parente, Parente. na verdade, o hebraico não tinha a palavra, uma palavra para parente, para primo, para... Não, ele só tinha uma palavra, irmão. O hebraico era um idioma muito restrito. Não é igual ao português, que tem palavra para tudo e 50 sinônimos para cada coisa. O hebraico, às vezes, tinha uma palavra só para várias coisas, porque não tinha outra palavra. O hebraico original não tinha nem vogal, era só consoante. Então, assim... e aí, Outra exegese. Quem é minha mãe e meu irmão?
todo aquele que faz a vontade de Deus. É. Então, não precisa escrever assim, ó, você é meu irmão. Mas se você faz a vontade de Deus, então você é meu irmão. É isso aí, exatamente É, isso. Mas a gente vai ter bastante exegese ao longo dos vai. nossos encontros. Eu gosto de exegese, por isso Se nós que eu... resistirmos bravamente. Enfim, por exegese, por estudos exegéticos, você consegue concluir, então, que Paulo escreveu, que o primeiro livro foi a Carta aos Tessalonicenses, escrito em Corinto por volta do ano 50. Aqui nós já estamos falando de uma condição de escrita muito melhor do que aquela de 1.200 anos antes de Cristo. Era um pouco mais desenvolvida, mas também não era como hoje, que qualquer pessoa tinha essa habilidade também. Muita gente, talvez a maioria das pessoas, não tinha essa habilidade de escrita. Então a gente percebe também que o Novo Testamento começou também a ser escrito como livros, aliás, nem livros, começou como cartas. O primeiro livro não é um livro, é uma carta. Como é que são essas cartas? São Paulo, como todos os outros apóstolos, cumprindo a missão que Jesus havia deixado de ir até os confins da terra e evangelizar, ele chega numa comunidade e ele converte muitas pessoas dessa comunidade. Aí, quando ele está nessa comunidade, ele converte, ele deixa lá um enviado dele, uma pessoa de confiança dele, para fazer a manutenção da fé dessas pessoas. Só que, num determinado momento, ele recebe relatos de que as pessoas estão esmorecendo na fé, ou estão com dúvidas, ou seja lá o quê. E aí ele escreve cartas. Então, assim, essas cartas, não só as de São Paulo, mas as cartas de São Tiago, de Pedro, etc. e tal, surgiram desta forma, com esta função, vamos dizer assim. Então, basicamente, é isso. A carta aos Tessalonicenses, por exemplo, que foi nessa segunda viagem missionária, foi uma dessas cartas de puxãozinho de orelha. O pessoal já estava com umas ideias diferentes lá, estava todo mundo convertido, aí começou a ter umas ideias diferentes e deturpar aquilo que São Paulo havia ensinado a eles. Então ele manda uma carta lá, falou, não é bem assim, etc. e tal. A gente pode depois um dia se aprofundar nisso. Tem os evangelhos e os Atos dos Apóstolos, que basicamente contam a história de Cristo e o surgimento da igreja, escrito por 4 pessoas diferentes, 2 deles apóstolos, São João e São Mateus, e 2 que não eram apóstolos. São Marcos, foi dia dele, semana, não foi? Terça-feira, segunda-feira, foi dia de São Marcos, se não me falha a memória. E São Lucas, que não eram apóstolos, não estavam entre os 12. São Marcos, por exemplo, acredita-se que conheceu Jesus e conviveu com Jesus presencialmente muitas vezes. A tradição conta que São Marcos, a família de São Marcos era dona de uma chácara onde se cultivavam oliveiras. Exatamente o Horto das Oliveiras. E era dona também do cenáculo, aquela sala onde Jesus tem a última ceia. E é por isso que ele sai do cenáculo, depois da última ceia, e vai para o Horto das Oliveiras. Eles estavam num terreno que era da família de São Marcos. São Marcos que chamava João Marcos, porque ele tinha uma origem grega e hebraica. João Johannes é hebraico e Marcos é um nome grego. Então, ele era alguém que conhecia o hebraico e aramaico, mas também conhecia o grego. E por causa disso, ele acabou sendo o ajudante de São Pedro na evangelização. Eu não sei em qual dos evangelhos que, se você olhar, se você lê, muitas vezes na missa a gente acaba não vendo, mas você lê a história inteira da captura de Jesus no Horto das Oliveiras, fala-se de um garoto, de um jovem que sai correndo e foge, mas não fala quem é. A tradição acredita que seja exatamente João Marcos, São Marcos evangelista. E aí Pedro, ao contrário, Pedro era um chucro, né? Era pescador, não tinha cultura nenhuma, né? Só sabia falar o hebraico e malemar, né? Então,
uma das missões de Pedro foi, evidentemente, ir para outras terras e evangelizar. Então ele levou João Marcos, o evangelista Marcos, com ele para fazer a tradução daquilo que ele falava. Daquilo que ele falava em hebraico, Marcos traduzia em grego. E Lucas, Lucas, que era médico, né? Não é à toa que o dia do médico é exatamente no dia de São Lucas, o que Lucas teve uma relação mais próxima com Nossa Senhora. Então, o que se denota é que ele obteve, evidentemente, de vários relatos a história do Evangelho, mas principalmente de Nossa Senhora. Lucas é o único que escreve o Magníficat, o Cântico de Maria. Ele é o único que escreve mais de uma vez, e Nossa Senhora não, né? E Maria guardava aquilo no seu coração. Essa expressão só existe no Evangelho de São Lucas, né? Então tem-se uma crença muito forte que ele conseguiu daí e de pessoas do entorno dela. E São Lucas também, se a gente olhar o início do Evangelho, ele é o mais criterioso de todos. São Lucas fala no início do Evangelho, olha, eu vou escrever aqui o que outras pessoas estão tentando escrever, mas eu estou tendo o cuidado de pegar todas as histórias que eu ouço e checar se elas são verdade, ouvir várias pessoas e cruzar e etc e tal. Como ele era um médico, ele tinha esse quê científico, sabe? De checar, de ir buscar a tese que ele tem e buscar uma comprovação. Então, por isso que ele escreve desse jeito. Então, ele vai atrás dessas histórias. E é ele que escreve também os Atos dos Apóstolos. O Evangelho de São Mateus, provavelmente escrito na Palestina. O de São Marcos em Roma, quando ele está com São Pedro. São Lucas, ou na Antioquia, ou em Roma também. E o Evangelho de São João, escrito em Éfeso, provavelmente também acompanhado de Nossa Senhora. Existe até hoje, se um dia Deus abençoar, a gente tiver a oportunidade de ir a Éfeso, a casa onde acredita-se que São João passou os últimos momentos da vida de Nossa Senhora. Essa casa está lá, até hoje é possível visitar. Quem sabe um dia a gente tem essa oportunidade de ir lá conhecer. E lá ele escreveu os evangelhos. Mas depois que Nossa Senhora é assunta aos céus, ele sai de lá e aí ele vai para a ilha de Patmos para escrever a carta de São João e o Apocalipse propriamente dito. E quando é que tudo isso se junta, então, para virar a Bíblia? Primeira pergunta, quem é que escreveu a Bíblia? Um monte de gente até agora, né? Fulano, Ciclano, Beltrano, assim, assado, não sei o quê. Todos inspirados por Deus. Este é o ponto. Alguns a gente tem segurança quem escreveu, outros nem tanto. Mas tem uma coisa que une judeu, cristão, católico e protestante. Todos foram inspirados por Deus. Então, quem escreveu a Bíblia, para esses três, foi Deus. A inspiração de Deus fez com que a Bíblia fosse escrita. Por mais que muitos deles não soubessem que estavam escrevendo algo divino, algo inspirado. Por exemplo, a gente tem lá nos livros de Isaías, as profecias de Isaías, vê-se claramente Isaías prevendo a vinda de Jesus Cristo. Você olha, o livro de Isaías é Jesus ali o tempo inteiro, né? É Isaías, inclusive, que escreve sobre a virgem que teria um filho. Ninguém sabe se Isaías sabia do que ele estava escrevendo. Se ele sabia que ele estava escrevendo de Jesus, o Messias, o Deus encarnado que viria. Alguns defendem a tese de que ele sabia. Outros defendem a tese de que ele não sabia, ele estava contando uma história, mas que, por causa da inspiração do Espírito Santo, ele estava contando uma história que também fazia sentido. Nós não somos obrigados a acreditar em uma ou em outra, mas é uma dessas duas. O Espírito Santo, né? Com certeza. É que também as histórias, se você for... As histórias se repetem, né? De uma certa forma.
De uma certa forma, as histórias se repetem. Eu achei bem, só pegar um gancho aí, depois eu deixo você continuar. Eu achei bem interessante, eu me lembrei de uma coisa, acho que o Lorival não vai lembrar, de uma coisa, a hora que você falou aí que o João Marcos, o Pedro levava o João Marcos para ler para ele, aí eu lembrei de uma cena tão interessante, real, 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 e quando a gente morava na Apucarana, passava um velhinho lá em casa para levar o Duda para ler o texto. Eu lembro. Era o seu Antônio, né? Chamava seu Antônio. Levava o Duda para quê? Para ler a Bíblia para ele. Ah, interessante. Ele ia fazer a reunião e ele tinha todo o conhecimento. Porque ele lia muita Bíblia, acho que ele era diácono, não sei se ele era, não, ele era da, o que ele era mesmo? Ele era muito envolvido na igreja, então ele sabia explicar tudo, mas ele não conseguia ler. Aí ele ia para a reunião, passava lá em casa, com a Bíblia para ele. na mão, né? Você lembra? Aí ele chamava o Duda, falava assim, vamos para a reunião. Aí o Duda ia na reunião com ele para fazer as leituras. Fazer as leituras para ele. Mas ele livre espontânea pressão. Oi? De livre e espontânea vontade. Mas ele gostava naquela época, só que acho que não durou muito tempo. Eu acho que daí foi estudar à noite, não sei o que aconteceu. Não durou, mas teve assim, ele ia de boa vontade. Ele gostava, né? O seu Antônio chegava lá. Dessa história, não. Você não sabia? Seu Antônio, ele morava ali É. pertinho, um velhinho, não sabia ler. Ele era o João Marcos. Ele era o João. É que no caso do João Marcos era o contrário, né? Ele não ia para ler, ele ia para traduzir, mas a ideia era a mesma. Não sei se talvez para ler, viu? Porque Pedro era tão chucrão que talvez até para ler ele precisava. Pelo menos ler em grego ele precisava. Né? O Pedro só arrumava confusão. Nossa, o Pedro era difícil. Pedro não era fácil, não. Pedro não era fácil. Só que Jesus gostava muito dele, né? No final deixou para ele, ó. Não foi à toa, né? Eu acho que não foi à toa. Exatamente porque ele era. Jesus dava cada dura nele. Bom, seguindo aqui o Pedro, né? Então, beleza, uma coisa é certa, tanto para judeus, quanto para católicos, quanto para protestantes. Deus inspirou homens para deixar a sua mensagem sagrada, para que a sua mensagem sagrada ficasse registrada e pudesse auxiliar o povo na sua caminhada. Ninguém duvida disso. E isso a gente encontra vários trechos na Bíblia toda falando sobre isso. Existe um nome mais técnico para esses escritores sagrados, que é o agiógrafos. A gente pode encontrar esse termo comumente, que nada mais significa do que escritores sagrados. Calcula-se que ao todo foram entre 40 e 50 que escreveram ao longo desses mais de 1000 anos em que a Bíblia foi escrita. Bom, na época de Jesus não havia Bíblia, nem o Antigo Testamento, inclusive. Por isso que a gente vê essa questão das escrituras. Existiam livros, mas Bíblia judaica propriamente dita, reconhecida, fechada, mais ou menos. Existia, mas não existia. O cânon ainda não estava fechado, vamos dizer assim. Né? O cânon só foi definido, o cânon da Bíblia judaica só foi definido mais ou menos por volta do ano 100 depois de Cristo. Então, existiam alguns livros sagrados ali que eles reconheciam. Nessa igreja que nascia ali logo depois de Cristo, dos primeiros cristãos, obviamente também não havia Bíblia como hoje, tanto que o último livro do Novo Testamento, como nós dissemos, foi escrito só no ano 100, a igreja já estava se criando, e mesmo que existissem já escritos, já se soubesse de algumas cartas, de alguns livros, estava um em cada canto ainda, então não dava para os apóstolos saírem com todas as cartas de São Paulo debaixo do braço, nem São João, que viveu mais tempo, para fazer evangelização, porque isso estava distribuído em vários lugares.
Bom, a Bíblia judaica, mais ou menos, sem o cânon definido, como eu disse, já existia. Só que eram duas Bíblias. Era uma que era a Bíblia alexandrina e a Bíblia palestina. A Bíblia alexandrina é essa que nós falamos agora há pouco. A Septuaginta, a versão dos 70. E a Bíblia palestina, que tinha 7 livros a menos, era uma versão mais curta do que a Bíblia alexandrina. Mas os cristãos já utilizavam esses textos nos seus encontros, nas suas pregações, nas suas evangelizações, etc. E tal. E quando nós vamos na história, por meio de exegese também, encontrar o que eles liam, os relatos mostram que quando eles se reuniam, eles liam as escrituras dos profetas, a história do povo de Deus, a lei de Moisés, etc. e tal. E a Bíblia que eles liam, ou a versão que eles liam, era a Septuaginta. Por quê? Quando falava disso, quando falava do que é o Antigo Testamento, vamos dizer assim, eles se deparavam com pessoas de outras nacionalidades. Eles iam para a Grécia, eles iam para a Ásia Menor, eles iam para o Egito. Então, eles precisavam levar textos que todo mundo pudesse entender, quem sabia ler e entender. Se fosse hoje, qual Bíblia eles levariam? Uma Bíblia em inglês. O inglês é uma língua mundial, uma língua que todo mundo fala, uma língua universal. Qual que era o idioma universal da época? Era o grego. Porque não nos esqueçamos que a Grécia havia dominado o mundo até perto de 300 antes de Cristo, durante muitos anos. Então, como a Grécia dominou por muitos anos o mundo, o idioma grego era estabelecido em todas as comunidades. Então, eles pregavam em grego, precisavam de um texto em grego. É por isso que São Pedro levava o João Marcos, porque para falar com os outros precisavam ser em grego, usavam escritos em grego. Então, qual é que eles usavam? A tradução grega de Alexandria, a Bíblia alexandrina, a versão judaica da Bíblia de Alexandrina. Como essa tradução é de 200 a.C., como a gente contou há pouco, os próprios apóstolos usavam esta Bíblia. Não só os discípulos deles, mas eles mesmos usavam. E a gente vê isso quando a gente olha o Novo Testamento. Existem 350 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Dessas 350, 300 delas são, sem dúvida nenhuma, da Septuaginta, da tradução da Septuaginta. Então, por isso, fica muito claro que se ao menos 300 são da Septuaginta e eles precisavam falar em outras línguas, a versão que eles usavam era a Septuaginta. Entendeu? Era essa Bíblia alexandrina. Então tá. Além da questão da língua, tinha a tradição dos apóstolos, então, por essa tradição, os discípulos dos apóstolos também usavam essa Bíblia. Por volta do ano 100 depois de Cristo, os rabinos judeus se viram pressionados por um movimento que estava cada vez maior, o dos seguidores do caminho. Os cristãos não eram conhecidos como cristãos logo no começo, eles eram conhecidos como seguidores do caminho. E as cartas dos apóstolos, os relatos da vida de Jesus começavam a circular ali dentro da comunidade judaica daquele momento. Vamos lembrar o seguinte: nessa época não existia uma distinção muito clara de cristão e judeu. Era basicamente todo mundo judeu. O judeu que tinha aderido à verdade dos apóstolos e o judeu que não tinha aderido. Não tinha assim uma distinção. Aonde é que os apóstolos se reuniam e os seus discípulos quando evangelizavam? Na sinagoga. Só que eles começaram a ler nas sinagogas as cartas dos apóstolos, os relatos da vida de Jesus. E isso começou a incomodar demais os chefes das sinagogas, os rabinos e etc. e tal. Por causa desse incômodo absurdo que eles estavam vivendo, com mais
a ideologia cristã que ficava cada vez mais forte, eles decidiram que tinham que bater o martelo em uma Bíblia, num cânon fechado, e bateram o martelo sobre a Bíblia judaica e definiram qual tipo da Bíblia judaica seria aceito. Isso aconteceu por volta do ano 100, num encontro de rabinos que ficou conhecido como Sínodo de Jamnia. É uma região lá. E eles decidiram que a Bíblia ia ser a versão mais curta, a versão palestina, daqueles dois tipos que a gente tinha falado. Quais foram os critérios que eles utilizaram para tomar essa decisão? Primeiro, só valeriam livros que foram escritos na Terra Santa. Só valeriam livros que foram escritos em hebraico. Nem livros escritos em aramaico foram aceitos, só em hebraico. O aramaico era uma derivação do hebraico, era como se fosse gíria é muito pouco, enfim, mas era o dialeto? Dialeto, essa era a palavra que eu estava buscando, exatamente, um dialeto, exatamente isso. Mal comparando do espanhol para o idioma que é falado em Barcelona, por exemplo, que é o catalão, que é um pouco diferente, né? Outra coisa, só valeriam livros que foram escritos antes do livro de Esdras. E aí nós estamos falando de 450, 430 antes de Cristo. E não podia ter contradição nem com a Torá, nem com a lei de Moisés. Vocês viram que só a última razão é uma razão mais religiosa, mais moral, né? Todas as outras razões, elas eram mais nacionalistas do que religiosas. Por quê? Porque, no final das contas, eles estavam incomodados com essas cartas desses apóstolos de Cristo, com essas histórias de Cristo que estavam sendo lidas, eles precisavam arrancar essas histórias da Bíblia deles e de dentro das sinagogas para que não fosse mais lido nos encontros dos judeus. Então, eles bateram o martelo e definiram que essa ia ser a Bíblia. Pronto, acabou. A razão foi mais nacionalista do que religiosa. Qual foi o resultado disso? Lembra os 7 livros escritos em grego? Esses 7 livros caíram. Nenhum desses livros escritos em grego permaneceram na versão da Bíblia judaica. Então, no total, ficou Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Macabeus 1 e 2, os 2 livros de Macabeus, que eram esses livros escritos em grego, quase todos eles. E por causa dessas restrições que eles colocaram, esses livros caíram fora. Agora, esses livros nunca estiveram na Bíblia judaica? Mentira. Esses livros estiveram na Bíblia judaica, porque a Septuaginta, a versão que já continha esses livros, era usado por rabinos não cristãos, normalmente. Era usado por todos os judeus. Mas, por conta dessa situação, eles resolveram arrancar esses livros e usar só a versão palestina. E também tiraram alguns versículos do livro de Esther, do livro de Daniel, etc. E tal. Beleza? Vamos guardar essa história que a gente vai usar já já. Com a definição do cânon da Bíblia judaica, começou a haver dúvidas na igreja cristã. Porque os judeus começaram a falar, esses livros aqui não valem mais. Isso aí nós estamos falando já século II a século IV, depois de Cristo. De novo, ainda estava começando a ter essa dissociação entre judeu e cristão. Então, os próprios cristãos, que muitos deles eram judeus, começaram a se sentir incomodados. E aí? E ter dúvida. Vale ou não vale? Esses textos tirados, a gente pode usar ou não pode usar? Pode ler ou não pode usar? Essa foi uma discussão que durou muito tempo. Muito tempo. E a decisão final foi que, sim, esses livros poderiam ser usados, deveriam ser usados. Por quê? Primeiro, por causa da tradição apostólica. Como nós vimos, os apóstolos usavam. Eles estavam muito mais perto, então era muito mais fácil ter essa resposta de que eram os livros que os apóstolos usavam. Eram as versões mais usadas nas comunidades cristãs, até por conta da tradição apostólica. Então, eles usavam essa versão e não usavam a outra versão. Tem, inclusive, uma frase de Santo Agostinho, porque essa discussão de se entra, não entra, esse livro não entra, esse livro não entra, ela pegou muito o período de Santo Agostinho. E Santo Agostinho fala, eu acho, ele participou do Concílio de Cartago, se não me falha a memória. Ele fala assim, eu acho que
o mais certo é a gente usar os livros que são usados na maioria dos lugares. Livros que são usados em uma ou outra só, a gente tira. Né? Beleza. Eles eram usados, portanto, e foram tirados por outras questões, e a igreja discerniu que eram livros, sim, divinamente inspirados. Nisso nós já estamos no processo de debate da definição do cânon da Bíblia da Igreja Católica. Nessa definição dos livros do Antigo Testamento e também do Novo. Quais livros entrariam? No Antigo eles definiram, ia ser a Septuaginta, e qual vai entrar no Novo aí nessa segunda parte. Isso foi mais de um século de debate. Até que, em 393, no Concílio de Hipona é uma cidade do norte da África, foi definido o cânon da Bíblia da Igreja Católica. Neste concílio, o Papa dá um decreto no concílio e define. Não tem nenhum registro seguro de que isso foi definido anteriormente. Existe indícios que mostram que esta mesma lista já havia sido tratada no concílio anterior, que é o concílio de Roma, que foi acho que 11 anos antes do concílio de Hipona, mas ninguém tem muita certeza de que é isso. Então, por conta disso, crava-se que o cânon da Bíblia foi definido no concílio de Hipona de 393. E aqui eu consegui exatamente o texto que está escrito. Isso é possível encontrar até hoje. Isso está conservado historicamente. É um documento que tem 1.700 anos. No cânon 36, está escrito exatamente assim. Parece-nos bom que fora das escrituras canônicas, nada deva ser lido na igreja sob o nome de divinas escrituras. E as escrituras canônicas são as seguintes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Até aí tá fácil, né? Aí está escrito assim: 4 livros dos reinos. Os livros de Samuel e os livros dos reis. 2 livros dos Paralipômenos. São os 2 livros de crônicas. Jó, Saltério de Davi. Alguém sabe o que é o Saltério de Davi? Os Salmos. Era o Salmos. Saltério significa Salmos. 5 livros de Salomão. Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Os 12 livros dos profetas. Não vou falar os 12, mas são os profetas menores. Profeta Oséias, Malaquias, etc, etc. Os 12 menores. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Tobias, Judite e Esther. Os 2 livros de Esdras. Quais são os 2 livros de Esdras? Esdras e Neemias, porque antes era um livro só. E os 2 livros de Macabeus. E o Novo Testamento, aí os nomes já são certos. Só tem uma coisa legal aqui, o texto diz assim: 4 livros dos Evangelhos, 1 Ato dos Apóstolos, 13 epístolas de Paulo, uma do mesmo aos Hebreus, porque existe ainda, não há uma certeza se a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Provavelmente foi, mas não é tão certo quanto as outras 13. Mas aqui, por exemplo, a gente vê eles falando também que foi escrito por Paulo. 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Tiago, 1 de Judas e o Apocalipse de São João. E aí o texto termina assim: sobre a confirmação deste cânon, se consultará a igreja do outro lado do mar. Estão na África, o outro lado do mar é a Europa, onde está Roma. É também permitida a leitura das paixões dos mártires na celebração de seus respectivos aniversários. Isso aqui é exatamente o texto que em 393 o Papa escreveu para definir quais eram os livros da Bíblia. É assim que, não simples assim, porque o debate rolou por séculos, mas assim ficou definido depois da igreja muito discernir. Concílios posteriores ratificaram essa lista. Depois em Cartago II, Cartago IV, Trulos e por aí vai. Vários concílios ratificaram essa lista. E até mesmo no Concílio Vaticano I,
que foi em 1870, a igreja revisou o cânon da Bíblia e ratificou que nada deveria ser alterado. Aqui tem um primeiro negócio para a gente falar o que vai vir no próximo ou no outro encontro. Como é então que foi definida a Bíblia? A igreja, com o seu discernimento, inspirada pelo Espírito Santo, chegou à conclusão de quais eram os livros que deveriam entrar e quais livros não deveriam entrar. Tentou-se enfiar um monte de outros livros. E é daí que vem, por exemplo, os evangelhos apócrifos, os livros apócrifos. Na verdade, tentou-se colocar até mesmo no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, alguns livros. O livro da vida de Adão e Eva, o livro de Enoque, aqui o livro do professor Felipe Aquino traz todos eles. Testamento de Abraão, Testamento de Jacó, Testamento dos 12 patriarcas, todos livros, Macabeus 3, Macabeus 4, outros salmos, Esdras 3, Esdras 4, outros livros que tentou se colocar no cânon, mas a igreja discerniu e chegou à conclusão que eles não eram divinamente inspirados. E no Novo Testamento, evangelhos tinha vários. Evangelho segundo os Hebreus, Evangelho de São Tiago, Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Maria Madalena e outros tantos. Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de André, cartas de Barnabé, terceira carta aos Coríntios e por aí vai. Tentou-se colocar uma quantidade imensa de livros, além desses que foram definidos, mas a igreja definiu que seriam esses. São mais ou menos 38 livros do Antigo Testamento e 34 do Novo, que em algum momento cogitou-se colocar, mas a igreja definiu que não deveria. E por que a igreja discerniu? Discerniu que não eram inspirados pelo Espírito Santo, que eram fantasiosos, seja sobre Jesus ou sobre alguns outros personagens. Por exemplo, o mais famoso, o Evangelho Apócrifo de Maria Madalena, que fala que o apóstolo que se debruçou sobre o peito de Jesus na Santa Ceia não era São João, era Maria Madalena, porque Jesus tinha um caso com Maria Madalena. Então, por isso que esse evangelho não entrou. Aí, assim, lembra do Código da Vinci? Do Dan Brown? Do livro ou do filme? Nossa, aquilo chocou o mundo, porque o Dan Brown contou que existiam outros evangelhos além desses 4. Não sei quem chocou. A igreja há 2000 anos sabe que existiam outros evangelhos além de 4. Mas os únicos que foram inspirados por Deus, divinamente inspirados, são esses 4. Os outros não entraram. Um ou outro pode até valer para uma leitura, etc. e tal, mas é melhor não ir. E muitos dos livros tinham heresias, principalmente heresias gnósticas. Porque o gnosticismo, um dia a gente pode falar das heresias, mas o gnosticismo era uma seita que estava crescendo muito ali no nascer da igreja, nos primeiros séculos da era cristã. E então, muitos evangelhos ou outros livros tinham conceitos gnósticos que são completamente heréticos. Faltou dizer uma coisa, nós já batemos 1 hora, que era o que estava programado para esse encontro, mas não deu, que é a perguntinha de por que é que a Bíblia protestante tem 66 livros e a Bíblia católica tem 73? Terminamos ou deixamos para a próxima semana? Ou para o próximo encontro? Se quiser deixar para o próximo, não tem problema. Se quiser. Então vamos deixar a curiosidade e a gente volta na semana que vem. Isso. Fica como uma curiosidade para o pessoal. Porque de repente procurar. Cada um vai levantando hipóteses ou vai estudando sobre. Ótimo, muito bom. Porque é que a Bíblia ideia. protestante tem 66 livros e a católica tem 73. Eu vou lá no Google. Saber só a razão, mas então. A evangélica. Oi? A igreja evangélica não considerou alguns. Tá. Mas por que ela não considerou alguns? Porque saber que ela não considerou e qual foi a tese em que eles se escoraram para não considerar, qualquer Google vai dizer.
Mas saber o porquê que isso foi feito é um pouquinho mais complexo. E aí a gente precisa buscar nas fontes certas, porque senão vão vir Para não. teorias das Nas mais fontes variadas. fidedignas. Entre outras coisas. Uhum. Beleza, então, gente. Não na próxima Feito. semana, na outra. Hoje, que dia que é hoje que eu tô mais perdido que o Surdo em Bingo? Qual vai ser a 27, 11. No dia 11, mamãe e papai estarão aqui, se Deus quiser. Deus A quiser. gente continua, até porque não para aí. A gente tem muita coisa para falar. Nós vamos falar do porquê que há essa diferença, o que motivou, entender os reais motivos. Nós vamos falar sobre os gêneros literários, porque eles são importantíssimos para a gente entender. Nós vamos falar da autenticidade dos livros da Bíblia. Como é que eu sei que esses livros são cópias fidedignas dos originais? Nós vamos entender um pouco como é que essa história se formou e o que nos dá essa segurança. Por aí vai. E até que nós chegaremos na parte de como ler. E aí nós vamos entrar na questão da inspiração e começar a falar um pouquinho de tradição para saber como é que a Bíblia deve ser tocada. Beleza? Beleza. Vamos encerrar o nosso encontro. Vou parar a gravação.